esse menino, ele já é um jovem adulto, tem 21 anos. Uhum. E aí começou a... Eu achei que começou a interferir no lado da psicologia. Por exemplo, com relação às habilidades sociais, né? Que é a coisa de trabalhar com ele esse diálogo de perguntas, respostas, de se interagir com outras pessoas, fazer amizade e tal, né? Às vezes eu vinha com a intervenção, ele falou, mas a Paula, ela também chama Paula, mas a Paula TO chegou e falou isso, para eu não fazer dessa forma. Eu tô assim, mas se ele não fizer, ele não vai ter a resposta dele para poder caminhar no negócio, no processo. Então, e o autista, ele é muito rígido, né? Nossa. Nossa. Então, eu não consegui nem fazer a intervenção, por exemplo, dentro da psicologia, porque ela já tinha entrado com essa fala em que impediu ele de fazer o que deveria ter sido feito. Sim. Então, eu fiquei meio assim, acabou que eu não conversei com ela sobre, né, mas o que você trouxe, eu acho que vale a pena de marcar um horário para a gente se alinhar, porque ela sai com ele, por exemplo, ela faz o treino de habilidades sociais na rua, por exemplo, vamos fazer uma compra no supermercado, como que você vai fazer uma compra? Sabe, essas coisas assim, mais na rua, né? Era nível de suporte qual, Paula, essa paciente? Oi? Era qual nível de suporte, você sabe, do autismo? Do autismo, ele é muito funcional, bem funcional mesmo, tá na faculdade, entrou para uma faculdade muito boa. Né? Eu acho que é um suporte 1, mas ele tem um retardo, ele tem um atraso mental, ele tem um atraso cognitivo. Você vê que ele não tem a mentalidade de um rapaz de 21 anos. É como se ele tivesse 15, 16 anos. Caraca. Mas entende perfeitamente, consegue colocar em prática perfeitamente tudo que você traz ali, ele consegue colocar. Por exemplo, semana passada atendi ele e os pais. Por quê? Ele é muito sincero. Ele é muito... Eles não têm filtro. Isso. Ele é muito sincero. Ele falou, ele sentiu, ele pá, sabe? E ele tá muito à flor da pele com questão da sexualidade, né, e tudo. Ele quer namorar, ele quer ter uma namorada e tal. E ele tá muito visado na prima. Só que essa prima é um pouco mais velha que ele, acho que tem 2 anos mais velha que ele, tem namorado. Aí eles tiveram uma festa no final de semana, e aí ele conversando com ela e tal, ele falou assim, aí ela tá assim, você tá diferente, você não é assim. Aí ele falou assim, não, é porque eu tô tendo muito tesão em mulheres. Aí ele soltou assim. Quando ele foi para casa, o que ele fez? Mandou mensagem para ela falando que ele estava com tesão nela. Isso virou alvoroço, gente, na família, porque ela contou para a mãe contou para o pai, que é irmãos, né? Que são parentes, e aí chegou até o consultório semana passada essa conversa. Então, assim, é aquela coisa que ele solta mesmo, ele fala, ele quer ser sincero, e ele não entende o tipo de consequência, igual você disse, né? Aquela coisa de que a gente tem que falar para o paciente, eles não sabem direito mesmo a coisa. Para a gente é óbvio, para eles não é. É bem isso. É muito louco. Gente, eu coloquei para gravar, eu tinha esquecido, né? Porque as meninas que não entraram, talvez depois elas vão querer assistir o gravado e eu acabei esquecendo. O que eu acho que seria importante? Eu não tenho tanta experiência com autista, mas nessa parte do filtro é muito parecido com o TOD, por exemplo, ou algum transtorno de conduta. E é comum. Eu tenho alguns casos de comorbidade com border. E realmente, eles não têm filtro, mas eles têm pensamentos mais, assim, racistas, misoginia e por aí vai. Né? E óbvio, né, que isso afasta muitas pessoas. Inclusive, a paciente que eu vou atender depois de vocês, ela é comórbido, border com TOD. E eu falo para ela, falo, olha, você pode pensar isso, só que você vai ter que guardar para você. Não vai ser aceito. Então, eu falo literalmente, não vai ser aceito. Se você falar, as pessoas vão se afastar de você. Né? E assim, claro que o que eu gostaria é que ela nem pensasse, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, ter preconceito hoje em dia, né? 2025, né? Vamos lá, mundão, né? Mas ela tem, né? E a gente, querendo ou não, eu não posso invalidar o que passa na mente dela, mas eu falo o tempo todo, se você quiser continuar nesse emprego, sua família te aceitando e por aí vai, você não vai poder falar dessas coisas. E às vezes ela me manda até áudio durante a semana, aconteceu X coisa, o que você acha que eu faço?
Outro dia ela estava na casa da avó, e ela falou, tá tendo um almoço, e ela falou assim, o que eu posso fazer para agradar minha avó? Porque ela tem uma dependência aí dessa avó. Eu falei, para começar a lavar a louça da sua avó, sabe assim, tipo, que nem a gente faz para as crianças, né? Você vai chegar, você almoçou, então você tira o prato da mesa, porque eles não têm empatia. Eles não têm, eles acham que as pessoas têm que... E aí, mais uma vez, Paula, eu faria que nem eu falei para a Nívia, né? Eu iria, de repente, num caso desse, eu ia chamar a mãe, essa pessoa que está fazendo o acompanhamento, e ia falar, olha, o meu trabalho é assim, eu vou fazer essa entrega, e eu gostaria que vocês entregassem da mesma forma, vamos fazer um combinado, por quê? Senão você vai falar uma coisa, a pessoa que está ali, às vezes, mais próximo, porque às vezes é todo dia, vai entregar outra coisa e o paciente vai ficar maluco. E a gente também, né? E a gente também, então tem que alinhar mesmo, né? E às vezes, né? E aí pensando na DBT, pode ser que tenham coisas que de repente até essa pessoa que está mais tempo com o paciente vai ter uma melhor solução e a gente também pode caminhar e como ele está falando, bem tranquilo, tá? Não tem problema, né? Aquele lance às vezes não é uma verdade absoluta que a psicologia está pregando, né? Mas ó, vamos tentar aí alinhar alguma coisa, porque para o paciente é importante ter um caminho, porque senão eles ficam doidinhos. Eu converso muito com os pais, né? Então a gente consegue ter um alinhamento bacana. A mãe trouxe na semana passada, ela falou assim: que um outro psicólogo fez um teste com ele para entender a idade mental dele. Aí eu trouxe para ela, falei assim: olha, isso a gente pode até fazer, não sei que tipo de testes estão sendo utilizados hoje, eu teria que pesquisar e tal, enfim. Mas, sinceramente, eu acho que isso é retroceder. Se ele tem uma idade mental para entender tudo que a gente fala, eu acho mais legal a gente entrar nesse lado do treino cognitivo com ele, né, de trazer para ele o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e que tipo de resultado ele vai ter, do que a gente focar em um teste para virar e falar assim, não, ele tem idade mental de 15 anos e a gente vai tratar ele como se ele tivesse 15 anos. Ele não tem 15 anos, ele tem 21. Não sei se eu fui muito... Mas eu acho que é puxar essa mãe para a realidade mesmo, porque, tipo assim, se a idade mental de 16 anos tem que tratar ele como 16, uma pessoa com 16 anos já tem suas responsabilidades. Então, eu trouxe isso para ela, bem claro, eu acho. Não sei se ela viu como se eu não quisesse fazer o teste também. Sim. Mas eu acho que é paralisar, rotular demais e não ter um desenvolvimento. Eu falei assim, então, a gente trata ele como 16 e tira ele da terapia. Sim. Nesse caso, muito provavelmente eu teria falas parecidas, tá? Porque independente de ter 16, de ter 10, os nossos filhos têm consequência. Gente, não arrumou a cama, não vou fazer X coisa para ti. Tem que ter, tudo tem consequência, né? Então, eu iria também por esse caminho. Agora, tem outros transtornos que eu sou a favor de teste, sim, né? De fazer, de repente, fazer ali. Mas isso aí, não. Qual que vai ser a diferença? Vamos ter que lidar com ele com 21 anos. Então, eu penso que está eu iria por esse caminho também, com essa fala. Foi bem assertiva, né? Bem tranquilo. Então, o paciente está fazendo o melhor que pode, mas precisa fazer melhor e tentar mais. Isso aqui é uma coisa, é uma frase da Marcha, tá? Isso aqui a gente usa o tempo todo, né? Então, quando a gente lida com pacientes aí que têm alta desregulação, e quando eu falar alta desregulação, gente, eu quero que vocês pensem também em transtorno ansioso, porque isso também desregula, depressão desregula, tudo que for, né, dentro de transtornos que desregulem a gente. Então, quando a gente tem ali o transtorno mental, a gente tá adoecido, né, tem coisas que estão acontecendo, mas a gente vai ter que tentar fazer de outra forma o tempo todo, né? Então, a gente vai ter que usar essa frase, lógico que não assim, com pé na porta, né? Com tapa na cara do paciente, mas a gente vai ter que falar isso aí o tempo todo para o paciente. E aí, gente, me veio um pensamento aqui que eu acho que é bem importante, uma coisa que eu sempre faço com os pacientes eu sempre pergunto, logo lá nas primeiras sessões, e aí também uma coisa importante, tá? A anamnese que eu faço com o paciente, eu não faço em um dia só. Eu faço em 2, 3 dias de atendimento, né? Eu tento investigar muito, né, esse primeiro atendimento para conseguir aí ter todo o funcionamento do paciente que eu vou precisar lidar aí durante, né, enquanto ele estiver comigo.
E aí, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar é como é o intestino desse paciente, né? Você está fazendo exercício físico, como é que é a alimentação? Por quê? Né? A gente estava aí brincando no começo que nós todas fomos treinar ou começamos, né? Para a gente ter saúde mental, a gente tem que estar indo no banheiro, né? Não, né? Aquele lance de estar enfesada é muito real, né? E os pacientes, quanto pior o transtorno, mais desregulação no intestino eles vão ter. Então, assim, tem, né? Eu brinco, né? Com os meus pacientes, eu falo, olha, todos os meus pacientes vão treinar. Talvez você ainda não se achou aí no Pilates, sei lá. Mas você vai ter que achar o seu, se vai ser luta, se vai ser, sei lá, a gente vai ter que achar o que vai ser seu. Mas vai ter que treinar. Né? E aí, quando a gente treina, a gente vai tendo respostas melhores ali nas outras partes também. A gente já começa a pensar, fui treinar, não vou comer o doce, por aí vai. E aí começa a ter uma melhora, porque se o cérebro, pensando principalmente aí no border, né? Para o cérebro pensar de uma forma mais funcional, a gente vai precisar que ele tenha ali nutrientes mesmo, né? Água e por aí vai, né? Nutrientes. Então, isso aqui é uma coisa importante. Sua dor é válida e seus comportamentos atuais podem estar piorando essa dor. Então, é bastante isso, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente usa o tempo todo aí com os pacientes. Esse comportamento que você está tendo agora, ele está piorando, né? O que você poderia fazer no lugar para conseguir ter um desempenho melhor e por aí vai. A dialética evita o engessamento clínico, abre espaço para intervenções mais flexíveis, criativas e compassivas. E isso aqui é meio que treino, viu, gente? Eu não vou negar que no começo eu ficava bem... achava bem difícil, né? Porque você tem que usar da minha criatividade. Eu falei, gente, eu sou péssima em criatividade, eu nunca fui dessa área, mas conforme a gente vai treinando, a gente vai conseguindo, sim, ter uma melhor funcionalidade mesmo, de pensar, ó. E aí, às vezes, até na própria experiência que a gente tem, ouvindo outras psicólogas e, às vezes, com os nossos próprios pacientes, porque, tal paciente aconteceu tal coisa, e a gente vai conseguindo usar isso aí tudo de exemplo mesmo, tá? Aqui, uma coisa que a gente usa bastante, né, que é os alvos, né? Então, dentro da DBT, a gente vai trabalhar dentro dos alvos, né? Então, aqui é uma coisa que a gente vai meio que classificar o paciente, mas isso é só para a gente, tá? Não é, o paciente nem fica sabendo disso. Mas, então, assim, se o paciente chega, né, com comportamentos que vão ameaçar a vida dele, então a gente vai trabalhar isso e depois os demais, né? Mas tem pacientes, borders mesmo, que às vezes não tem comportamento de ameaça à vida, né? Às vezes é só comportamento que prejudica na terapia, né? Isso aqui é uma coisa que a gente trabalha muito, porque a gente vai ter que fazer o paciente. Se ele veio para terapia, é porque tem demandas, ele está ali, né? Tem coisas que estão acontecendo, então a gente vai precisar organizar a vida dele para que ele venha, né? Então, isso pode estar acontecendo. E aí, se é um paciente totalmente diferente, um que está aqui no alvo 1 de um paciente que está aqui no alvo 3, né? Às vezes é uma questão de organizar grana, horário do paciente, por aí vai, né? É só uma questão de organização, né? Faltas, quebras de acordo, mentiras, omissões, hostilidade, não engajamento, né? Então, na terapia dialética, como tem muito esse treino de habilidades, a gente costuma falar que não adianta o paciente fazer só com a gente, né, fazer ali, pegar aqueles 50 minutos e, é legal, gostei de tal exercício, e aí não replicar durante a semana. Então, isso aqui é uma coisa que vai ter que acontecer. Se ele não fizer, né, ele vai ter respostas, mas vai demorar muito mais, né, então tem que ir treinando. Eu tenho que ser bem rígida nisso, a não ser que o paciente já tenha ali as habilidades. Agora, se ele não tem, eu vou marcar na unha, assim, né? Eu marco ali no prontuário e na próxima semana, como é que você fez? O que fez? Deu certo, não deu? E por aí vai. Então, comportamentos que prejudicam a vida diária, que é essa questão, né, da rotina mesmo, sono, né? Os pacientes, de forma geral, eles têm uma rotina de sono péssima, né? Comportamentos impulsivos, né? Então, aqui até no TDAH, né, gente? A gente no TDAH tem comportamento super impulsivo, né? Eu até bloqueei meu cartão por conta da semana passada. Era tanta coisa que ficavam mandando a gente comprar, né? Tanta coisa que veio. Falei, gente do céu, daqui a pouco eu vou surtar. Tem, né? Pacientes têm
comportamentos impulsivos. A gente tem que ir achando quais vão ser as ferramentas para que ele consiga ter esse funcionamento mais saudável. Então, aqui, né, mesma coisa, um paciente que chega com impulsividade, né, por exemplo, de compras, é um paciente grave, lógico, ele pode não ter dinheiro para pagar, mas é muito diferente de um paciente que está lá em cima, né? Então, a gente classifica ele de forma diferente. E aí, um paciente que começa aqui, é que na DBT é um pouco diferente. A gente geralmente fala que o paciente vai ficar na média 1 ano com a gente, para a gente conseguir passar pelo treino todo. Mas um paciente que entra só com comportamento impulsivo, eu não vou precisar passar por todos esses, talvez ele fique menos tempo, né? Então, desregulação, compulsões, problemas de relacionamento, aquisição de habilidades. Tem muito paciente que vem para a DBT só por conta do treino de habilidades, só para aprender mesmo a lidar a funcionar de outras formas. O foco é ensinar o paciente, então a DBT é muito louco, né? Porque é meio que a gente vira um meio professor mesmo. A gente vai ensinando ali o paciente. A gente ouve, lógico, né? Mas aí dentro dessa escuta, a gente vai ver o que o paciente precisa, né? E às vezes é claro, às vezes é dentro da DBT, às vezes na maior parte das vezes, né? No meu caso, mas às vezes é algo que nem essa paciente, né? Eu vou fazer um roleplay para ela entender o que ela vai falar lá com o chefe dela, né? Então a gente vai ali ensinando aí o tempo todo. Então a gente vai hierarquizando mesmo, né? A gente coloca, né? Tá no alvo 1, tá no alvo 2, para a gente ter clareza ali da onde a gente vai chegar com esse paciente. Vamos lá, foco em habilidades, não apenas em insights, né? A gente usa muito essa palavra insight na psicologia, né? E dentro da DBT, a gente não usa muito isso, porque a gente... É claro que, eventualmente, a gente vai ter... Né, isso acontece, porque nós somos psicólogos de qualquer forma, mas na DBT, a gente sempre fala que isso daqui não é o suficiente. O importante é sempre responder qual habilidade o paciente precisa nesse momento, qual que a gente vai ter que treinar, né, e qual que eu vou precisar prevenir para ele não ter problemas no futuro, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu tive que treinar uma conversa com o chefe, tudo bem, ela é muito jovem, 20 e pouquíssimos anos, né, mas chefe ela vai ter muito, provavelmente, pro resto da vida. Problemas para se relacionar, né, para o resto da vida. Sempre vai ter alguém que ela vai precisar ter habilidades de conversa. Então, nisso é bem importante a gente, né, por exemplo, eu tô com ela nisso, eu vou ter que treinar isso muito. Como é que você vai fazer para conseguir conversar, por exemplo, com um namorado que aparecer, com a irmã, e por aí vai, né? Então, a gente trabalha bastante isso. E aí, como eu falei lá no slide anterior, eu faço essa anamnese bem detalhada, e aí, né, às vezes o paciente, não trouxe nenhum conteúdo, eu volto lá nesse primeiro dia e vejo, né, quais são as minhas anotações, quais são os problemas, e aí eu volto nisso, vamos resolver X coisa, me conta de novo, né, como é que foi, como é que tá sendo agora, e por aí vai. Então, os déficits na DBT a gente trabalha regulação emocional, né, regulação emocional é para o paciente aprender a tirar a emoção lá do 10 de 10 e vir para uma emoção que fosse ali mais confortável. Tolerância ao mal-estar por exemplo, estou irritada, né? E como é que eu vou fazer, né? Irritação não está passando. Como é que eu vou fazer para tolerar, para conviver com essa, né? Tolerar esse desconforto. Por exemplo, essa menina que estava lá com desconforto com a chefe, como é que ela vai fazer para estar com a chefe, apesar da chefe estar bufando o tempo todo do lado dela? Efetividade interpessoal é uma parte de treino para o paciente literalmente conseguir ser efetivo nas relações interpessoais, né? Ou então, como é que vai se expor se acontecer X coisa? Como é que você vai falar, né? A gente tem várias fichas aqui dentro disso. Atenção plena, que são os exercícios de mindfulness, né? Isso aqui a gente usa muito, e a gente usa para todo tipo de transtorno, né? E é algo que a gente, na DBT, a gente fala faz com o paciente em sessão, né? Algum treino de mindfulness. A flexibilidade, apesar dela não ser, né, não ser o foco, né, do treino de habilidades, é algo que a gente vai ensinando muito ali o paciente, que é esse pensamento
tudo ou nada, e aí a gente vai chegar nessa síntese. Né? Então, é algo que a gente treina muito com o paciente. E aí, traduzir isso em treinamento prático, né? Porque, às vezes, se a gente mandar lá só a ficha para o paciente, ele não vai entender, não vai conseguir fazer, e por aí vai. Então, a gente passa ali, passo a passo com o paciente. Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Posso seguindo? Ó, são 10h30. Vocês querem discutir algum caso? Ou eu posso continuar aqui? O que vocês preferem? E aí a gente começa a supervisão na próxima quinzena. O que vocês preferem? Por mim, pode continuar, Dani. Não sei, né? Não tem nenhum caso hoje. Não, a gente vai até que horas, Dani? Eu pensei não, até às 11, que 11 horas eu tenho paciente também, né? Pode ser? Tá bom. Tá. Vamos lá. Então, 5, né? Aí a gente se programa na próxima, a gente faz dessa forma aí com supervisão, né? A gente vai se organizando lá pelo Zap, tá? Então, a validação como ferramenta clínica, né? Não como consolo, né? Na DBT, essa questão da validação, ela tem que acontecer muito, né? A Marcia, que, né, criou aí a DBT, ela fala muito sobre essa questão da validação. Por quê? Se a gente pensar, né, que ela criou uma abordagem que vai trabalhar com pacientes de alta desregulação emocional, se o paciente chega, já tentou suicídio, já passou com 10 psicólogos, se ele chegar e a gente não validar toda a história desse paciente, ele não vai ficar, né? Então, validar toda essa questão, né? Na DBT a gente fala que tem que validar as questões da biologia, que são essas questões da genética, né? Da história que ele passou, todo o contexto, todas as emoções. E aqui, né, é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Porque é aquele lance do paciente, ele está fazendo o melhor que ele pode, com as ferramentas que ele tem. Talvez não seja suficiente, mas para o momento que ele está vivendo, são as habilidades que ele tem, né? Então, tudo que o paciente for trazendo, a gente vai, né? Eu entendo, né? A gente vai trazendo ali exemplos de que, talvez na sua situação eu faria algo parecido, mas o que você acha de X coisa? E por aí vai. Então, a validação é algo que tem muita importância na DBT, né? E na DBT a gente fala que a validação, esse momento que a gente tem aí com o paciente, dele se sentir literalmente compreendido, e aí sim ele fala, né, criar um vínculo tão forte com um psicólogo, então tá, então eu confio muito, né, na Dani, eu vou fazer aqui o que ela está propondo, né? Então a gente fala que na DBT isso aqui é a base mesmo, para a gente conseguir ali as mudanças do paciente, né? E às vezes eu falo para o paciente sai, né, vem para a terapia e fala, nossa, eu não sei lidar não acho que isso vai dar certo, né, mesmo sendo você que está me falando, eu não acho que vai dar certo, e eu falo para ele, tá, então você confia em mim, então a gente vai tentar, né, a gente vai tentar tal coisa e vamos ver se você vai ter outra resposta. Geralmente eles têm, né, gente, mas se não tiver, eu sempre falo, tá, não tivemos, então a gente vai tentar outra coisa que vai ser XY, né? E por aí vai, né? Então a gente trabalha bastante isso. Sem validação, o paciente se fecha. Com validação, ele consegue um olhar do que precisa mudar. Formulação de caso na DBT, né? Vocês costumam fazer formulação de caso, gente? Que abordagem que vocês trabalham? TCC. Eu sou da TCC. TCC? A Ju também? Eu sou da existencial. Ah, tá. Só para eu entender. Não. Na existencial, você costuma fazer formulação de caso, Nívia? Eu não tenho noção. Não igual na TCC, assim, a gente assim, não é uma coisa estruturada, sabe? Igual a TCC tem, né? Que você fala lá, sei lá, a queixa. Geralmente a gente tem a queixa, né? Uhum. E aí a gente vai abordando as coisas que o paciente vai trazendo, tentando entender a história, né? Porque a gente foca mais no aqui e agora, acho que a TCC também, né?
E aí a gente vai, assim, conforme o que a gente vai sentindo que precisa de mais informação, a gente vai pegando, né, de histórico, essas coisas. Mas existe a queixa que o paciente traz, o objetivo que a gente quer atingir, e a gente vai indo assim, não tem uma estrutura, sabe? Que oriente, assim, como na TCC. Sabe que eu gosto de me posicionar como psicóloga que trabalha com ciência, né? Eu gosto dessa área, mas uma coisa que eu fui percebendo é que, assim, às vezes não, muitas vezes, é a mesma coisa, né? É muito parecido. Por exemplo, lá no grupo que eu estou fazendo com pacientes, a Mari é da psicanálise, e ela vai trazendo conteúdos que falam, gente, isso daqui existe na DBT. É igualzinho, só tem outro nome. Né? É isso que eu acho, assim, eu acho que todas as abordagens, assim, que a gente tem, o que a gente analisa as mesmas coisas, só que a gente dá nomes diferentes. Só isso, assim. As teorias que explicam são outras, entendeu? Mas, assim, o que a gente faz é tudo mesmo, por isso que funciona, assim, a gente só dá outros nomes. Aí vai da identificação de cada um, né? E, assim, quando eu comecei a fazer faculdade, eu não sei se eu já conversei disso com você, Dani, mas quando eu comecei a fazer, assim, aliás, tinha acabado de me formar, a minha formação toda foi no behaviorismo do Skinner, né? Comportamental. Então, assim, e no último ano eu virei a casaca, daí eu conheci, né, Sartre, fui para o existencialismo. E aí, quando eu comecei a atender no consultório, então depois de formada, eu comecei a sentir falta dessa parte que a TCC traz, que são as tarefinhas, sabe? E eu tinha vontade de dar para os meus pacientes, porque eu falava assim, se eu falar para ele fazer isso essa semana, ele vai entender, fazer sentido isso na cabeça dele, ele vai começar a fazer, vai começar a mudar, né? Só que aí eu tinha muito aquilo da academia, né? Mas a gente não pode direcionar, a gente não pode falar, faça isso, a gente não pode, né? E aí eu acabava fazendo mesmo assim, me sentindo muito culpada, falando, nossa, eu sou uma péssima psicóloga, porque eu tô falando, mas porque eu falava assim, gente, não faz sentido eu esperar ele 3, 4 meses se tocar, que é assim, se eu falar e ele começar a fazer semana que vem, já tem o resultado, sabe? E aí eu fui fazendo. Aí, o que aconteceu? Aí, com a Fran, quando eu entrei no VDP, que, a galera é TCC em peso, né? A maior parte, né? Falei, gente, o que é essa TCC? Eu não sabia nada do que era TCC. Falei, gente, o que é isso? Não sei o quê. E aí, conversando com a Fran, eu fui entendendo. Eu falei, gente, é aquela parte que faltava para me justificar, sabe? E aí, a Aline falou que a Dai, eu falei assim, mas vou me enfiar nesse negócio aí, porque quero saber se é isso mesmo. E aí entendeu? Então, eu falei assim, bom, agora eu tenho o embasamento teórico-científico para falar, não estou sendo fajuta, né? Não estou sendo, tipo, coisas da minha cabeça. E aí, então eu não sei o que eu sou, eu só sei que, assim, a base teórica em que eu interpreto, por exemplo, eu analiso o que os meus pacientes me trazem, é o existencialismo, e aí eu uso as tarefas da TCC, e agora eu estou aqui tentando entender a DBT. Então, nós somos um mix. Nossa, Nívia, a minha história é muito parecida com essa. Quando eu comecei, eu fui a minha base foi psicanálise. E aí, quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu falei, gente, isso daqui não vai dar, não. O paciente precisa de um negócio escrito, mais rápido, né? 1 mais 1 vai ser 2. Você tem noção? Né? Brincadeira, né? Obviamente. Mas foi justamente para isso que eu fui para TCC, primeiramente, e aí depois acabei vindo para terapia dialética. Justamente por isso. Mas só para ter noção, porque essa questão... E assim, eu não sou... Mas aí é o meu trabalho, tá? Tão rígida com a formulação de casos. Né? Às vezes eu faço, dependendo da demanda, dependendo do que está acontecendo, mas eu também não tenho um pensamento muito rígido de precisar fazer, assim, na clínica onde eu trabalhei, uma das clínicas, né, elas trabalhavam com práticas baseadas em evidências, né, e lá era na unha, tinha que fazer, tinha que apresentar, tinha que fazer supervisão, tinha várias coisas, né, mas atualmente eu não trabalho dessa forma, assim, nem consigo dar conta, né, com tanta demanda, né, mas se você tiver um número pequeno de pacientes, dá, né, mas aqui na DBT, só para a gente entender, né, formulação, sempre a gente vai pensar na vulnerabilidade, né, nos gatilhos, respostas, consequências, né, então, a gente tem que pensar, né, essa vulnerabilidade emocional, e principalmente pensando em pacientes que têm desregulação, né, a gente tem que pensar justamente todas essas questões, né, se o paciente
estava com fome, por exemplo, ele vai ter uma outra resposta, né, de comportamento totalmente diferente do que se ele não tivesse com fome. Eu não sei como é que vocês ficam, eu fico totalmente vulnerável, eu fico irritada pra caramba se eu tiver com fome. Meu filho, nossa senhora, eu falo, ô Bruna, dá um negócio aí para essa criatura comer, depois a gente conversa com ele, né? Desregula, né? E às vezes o paciente, né? Para a gente é um pouco mais fácil da gente enxergar, às vezes, nos nossos filhos e na gente, mas porque a gente trabalha com isso. O paciente, às vezes, ele nem pensa nisso, né? Então a gente tem que ajudar ele ali a ter clareza e ir mudando, né? Então, por exemplo, né, o sono, se for sono, a gente vai ter que ajudar o paciente ali a ter efetividade nessa parte, conseguir funcionar de uma forma melhor, e por aí vai. E aí, né, gente, quando a gente pensa principalmente em pacientes com borderline, eles têm traumas, tá? É bem comum, todos, lógico que não, mas é bem comum terem passado por algo bem caótico, né, na adolescência, na infância, e aí, óbvio, isso vai deixar a pessoa vulnerável, né, dependendo do que está acontecendo. Então, são coisas que a gente tem que ter muita clareza para a gente ir conseguindo resolver aí junto com o paciente. Então, evento ativador, então, quais as situações, né, que vão ativar o paciente a ter desregulação, por exemplo, e às vezes pensamento, né? Eu não sei se você chegou a ver lá na primeira aula, Ju, mas o que acontece? Eu sempre gosto de dar esse exemplo desse paciente. Eu tenho um paciente, está 1 ano, agora em dezembro completou 1 ano. Ele passou por internação, camisa de força, chegou com uns 2 olhos roxos, fora os braços, estavam todo cortado aqui, e ele desregulou dessa forma por conta de um pensamento. Ele pensou que a namorada teve relação sexual com outros homens antes dele. E aí, hoje, né, que eu tenho mais intimidade, eu sempre brinco com ele, eu falo, ninguém mais é virgem, tá? Adultos, ninguém é virgem, tá tudo certo. Lógico que é uma brincadeira, né, mas é muito forte, né? Às vezes um pensamento, né, ele estava passeando com a família dele, estava no Rio de Janeiro, não era momento para ter tido uma desregulação tão séria. E às vezes é isso, né? E aí a gente trabalha muito isso, né? Ter um pensamento, às vezes disfuncional, a gente não precisa casar com ele, né? Então, sempre pensando naquela parte lá, ó. Esse pensamento, ele pode vir, não tem problema, só que será que ele é uma verdade? Né? O que eu posso fazer com ele? O que seria a outra ponta e a gente chegar nesse meio do caminho, né? Então, isso acontece bastante, né? Então, às vezes é externo, às vezes é alguma coisa que está acontecendo ali no nosso meio, mas às vezes não, às vezes é algo interno que está acontecendo com a gente, às vezes se a gente pensar no ansioso, né, gente? O ansioso, ele tem ali as catástrofes e vai acontecer, certeza, né? E não é, né? Então, respostas emocionais, cognitivas e, às vezes, fisiológicas, né? A gente pensa muito nisso, né? Nessa parte fisiológica, que nem eu falei, eu sempre pergunto, quantas vezes vai no banheiro? Né, você bebe água, né? Porque senão a gente não vai melhorar o cérebro se a pessoa não hidrata o cérebro, né? E por aí vai. Então, qual que é o comportamento problema? Então, a gente sempre tem que chegar nisso aqui, que nem essa paciente aí que eu falei para vocês anteriormente, de ter a desregulação, querer se cortar para não ir trabalhar. Então, qual que era o comportamento problema? Não era o corte. Era, não sei conversar com o meu chefe, eu não sei como que eu vou me posicionar lá. Claro que se ela se cortar seria um problemão, né, gente? Não vamos negar. Mas como ela já está em terapia, ela me trouxe antes, foi a sorte, porque ela já se cortou algumas vezes, tá? Então, consequências, só que a gente trabalha muito, tá? E se você se cortar, como é que vai ser? Né? E aí, principalmente no corte, porque assim, é muito louco isso, porque o border, não só o border, mas outros transtornos também, quando ele se corta, quando ele se lesiona, ele resolve o problema, tá? Ele para de pensar ali no problema. E isso é muito sério, é muito grave. Né? Então, a gente tem que saber exatamente, né, qual que é a demanda que está fazendo ele se cortar para a gente não resolver essa demanda. E aí, sempre nas consequências, né? Então, eu sempre vou, por exemplo, no corte, consequências, porque eles falam, não ligo para as marcas, eu vou fazer uma tatuagem. São falas desse tipo, porque eles não ligam mesmo. Eles não sentem dor, então, não, nem doeu, um negócio desse tamanho nem doeu. Mas quais vão ser as consequências? E eles falam sempre, não vou ter consequência.
Tá, mas e a consequência emocional de você não ter conseguido, por exemplo, falar com a sua chefe e precisar se cortar? Como que vai ser isso daqui 10 anos? Como é que você vai explicar isso para os seus filhos, por exemplo? Como é que você vai explicar isso para você lá na frente? Eu sempre vou muito por esse viés, porque eles não ligam, tá? Não ligam mesmo. Pode falar, Paula, fique à vontade. Então, Dani, eu levo muito isso para um lado ansioso, né? A pessoa trabalha com ansiedade, né? Então, eu levo muito isso para um lado ansioso. Por exemplo, o que você trouxe aí dessa paciente de se cortar, eu vejo como uma fuga, como um pensamento ansioso para fugir da situação, uma situação que está pressionando ela. Total. Falando um pouquinho da minha história, eu tive um pouco disso. Quando eu estava num momento muito... muita coisa pressionando mesmo. Meu pai estava doente, a família do meu pai estava me pressionando muito, eu estava final de faculdade, fazendo TCC e tal, fazer monografia na época. Então, assim, foi uma época muito difícil. Então, eu trabalhava na farmácia e tinha uma porta de vidro, e ela era toda em ferro. E o paciente mesmo já enfiou a cabeça ali, quebrou em surto, já enfiou a cabeça naqueles vidros ali e tal. Meu Deus. Enfim, então era uma porta bem pesada e ele era a farmácia. Eu fiquei na farmácia durante 10 anos, sendo técnica de enfermagem na época, lá dentro do CAPS, aqui da minha cidade. E aí eu olhava muito para essa porta e vinha muitos pensamentos de se eu pegar esse dedo e colocar ali e fechar, eu vou quebrar. Se eu quebrar o dedinho, eu não vou poder dirigir, ou seja, eu não posso levar o meu pai para o hospital. Sim. Mas como que eu faço com a faculdade? Porque eu dirigia para ir para a faculdade. Eu ficaria 45 dias afastada do serviço, eu teria mais tempo para terminar minha monografia e fazer o que eu precisava fazer. Então, eram pensamentos que um justificava o outro, sabe? Então, assim, não que eu pense assim que eu sou uma border, né? Sim. Mas o pensamento de se autolesionar seria por causa do momento presente. Resolver o problema do momento. E fugir daquilo que eu preciso resolver ou encarar, né? Então, eu falo porque aconteceu comigo, eu trago muito isso para meus pacientes. Falo, olha, eu não tenho vergonha, hoje eu estou totalmente tranquila com relação a isso, sei que foi um pensamento sobre aquele momento que eu estava pressionada e tal. Mas eu levo muito para esse lado ansioso. Mais para esse lado do transtorno ansioso do que do border. Eu acho que tem a questão da frequência também dos acontecimentos, né? Sim. De se cortar, de ser mais frequente. Gente, para fechar critério no border, né? Parece que eu recebo bastante paciente, tá? Me falaram que eu sou border. Na hora que você vai ver, não fecha. Por quê? Porque só tinha desregulação. E só desregulação não é o suficiente para ser border, né? É muito isso, né? Aí se corta, border, né? Quer se machucar, border. Não é assim, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. E sim, né? Na ansiedade, por exemplo, a gente vai ter pensamentos que não são funcionais. E a gente vai tentar resolver com as habilidades que a gente tem. Por isso que o treino de habilidades é para quase todo mundo. Praticamente todo mundo. Então, bem tranquilo mesmo. Por isso que a gente tem que ir lá pensar qual que é a função. Porque se a gente pensar só, quer se machucar, pronto. E é fuga mesmo. A gente tende a querer fugir. A gente vai entrar nessa parte ainda, né? A gente chama de estratégias compensatórias, né? De que é aquilo, como é que eu estou com esse problema, como é que eu faço, como é que na minha média eu lido com isso. Né? Então, o que mantém o paciente vivo, né? Então, o que faz ele se manter ali? Isso aqui é uma coisa bem importante. Isso daqui é uma coisa que eu já pergunto logo no começo, principalmente se ele tiver tentativa. Vocês perguntam se o paciente, você tem pensamentos suicidas? Perguntam. Ai, gente, que bom. Tem que perguntar, a gente tem que ter noção. Olha, Paulo, eu vou falar para você, começa a perguntar. Eu pergunto, você já teve tentativas ou pensamentos suicidas? Porque, assim, quando a gente... Eu gosto de pensar assim, às vezes o paciente não consegue falar sobre isso com ninguém. E se ele não conseguir falar com a gente que está fazendo esse acompanhamento, ele não vai falar com ninguém mesmo. Né? Então, quando a gente já vem assim, na lata, que nem sexualidade, eu sempre pergunto, né? Tem alguma questão sexual? Ele sempre tem, né? Gente, como o sexo mexe com a cabeça das pessoas, né? Então, eu pergunto na lata, assim, logo no começo. Como é que é essa questão da sexualidade? Tem alguma coisa que você acha que é importante, né, falar, eu saber? E eu sempre falo, porque
eu sempre tento, principalmente no pensamento, na questão do suicídio, eu sempre tento voltar. Teve essa semana, mas é óbvio que às vezes eu esqueço, né? Às vezes a gente entrou numa demanda ali, então eu sempre falo logo no começo. Se tiver alguma coisa da sexualidade ou de pensamentos suicidas que forem acontecendo e quando você estiver comigo, eu quero que você me traga de volta, né? Porque às vezes, não estava namorando, começou a namorar, aí a gente vai ter que resolver junto com eles ali. Tá? E aí, voltando aqui, né, o que é esse padrão de, eu pensei em me matar, mas por que eu não me mato? Por que você não se matou? Eu pergunto. Não me matei porque eu tinha que dar comida para meus gatos. É uns negócios assim, sabe? Eu não me matei porque, às vezes, não é por conta de pai e mãe, porque como eles têm, né, muita disfuncionalidade, né, ali na família, às vezes não é. Às vezes é isso, é porque eu tinha... São coisas bem aleatórias, então a gente tem que saber, né? Às vezes é algo deles, mas a gente tem que saber, porque, então tá, e o gato, como é que vai ficar? Eu fico falando isso. E os borders têm muito animal, eles se regulam com animais, é bem comum, né? Então eu sempre falo, e aí, como é que vai ser? Se ele estiver muito desregulado, eu tenho uma paciente que ela nem viaja, porque ela quer ficar cuidando dos bichos dela, né? Então é o que mantém mesmo, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente saber, ter clareza. O que fez você não chegar no ponto de se matar, tá? Então, esse raciocínio clínico na DBT, ele é muito mais baseado nessa funcionalidade, contexto, né? E sempre nessa parte de habilidades, o que a gente vai poder chegar a fazer. Resumo, acho que vai dar tempo da gente fazer tudo, gente. É guiado por análise funcional, que é aquele lance da gente fazer todas as perguntas, então, entender quais são os alvos, né, então, e assim, esse lance dos alvos, é claro que a gente vai ter ali no começo, quais são os alvos, mas esses alvos, eles podem ir mudando, não estava trabalhando, comecei a trabalhar, vou ter outros alvos, não estava namorando, estou namorando, vou ter outros alvos, e por aí vai. Então, pensar dessa forma mais dialética, que é esses 2 pontos com a síntese, e essa questão da validação que acontece muito, né? A gente sempre vai para um viés de validação ali do paciente. Desenvolvimento de habilidades, então, na DBT a gente sempre vai pensar que ele precisa treinar alguma coisa, entender qual que é a função do comportamento, né? Então, na DBT a gente fala que a gente tem uma postura ativa, estruturada e compassiva. Então, a gente sempre a gente tem uma postura mais questionadora e a gente vai ali falando, perguntando, com as nossas perguntas, e o que mais que você poderia ter feito? E se acontecer X coisa, o que você acha que poderia acontecer? Né? Então, para o paciente realmente ir ali se aprofundando e tentando ter outras respostas emocionais, tá? É uma forma de olhar o paciente sem julgamento, entendendo que cada comportamento é uma tentativa, mas às vezes é só que nem a Paula falou aí, do exemplo dela. Né, não é fácil fazer psicologia, trabalhar e ter problemas em casa. Né? Então, geralmente, o border, né, e outros transtornos, é só para aliviar o sofrimento no momento, não quero me matar, eu só quero resolver aqui X demanda, só que pode dar ruim, né? Eu sempre falo isso, e aí como que você vai ter certeza que você cortou e não chegou onde poderia causar algo complexo? Aí aqui, eu tentei achar se alguém escreveu essa frase, mas eu não achei. E aí eu sempre gosto de trabalhar isso com os meus pacientes. Saber o que tem que ser feito não quer dizer que você esteja fazendo. Isso aqui é uma coisa que eu uso sempre com os meus pacientes. Porque às vezes eles sabem. E muitas vezes eles não estão fazendo. E isso é algo que, né, deixa ali totalmente desestruturado. Então a gente tem que sempre voltar nisso. O que eu posso fazer de melhor? Aonde que eu posso mexer para ter uma resposta mais coerente, mais consciente. Então, isso aqui é uma coisa que eu uso bastante. E outro dia eu publiquei, já faz um tempo, eu publiquei essa frase no Instagram, choveu de gente, assim, falando, sabe? Voltando, é exatamente isso, querendo, né, entender um pouco mais ali. É isso. Gente, vamos lá. Né, eu sempre gosto de agradecer a confiança, né? É muito surreal isso tudo que está acontecendo, né? Às vezes eu nem acredito. Mas eu quero que, né, novamente, vocês contem comigo. Se tiver algum caso, podem me mandar lá, podem mandar no grupo, porque aí às vezes é legal também, né, os colegas terem acesso, né, às demandas. Bem tranquilo, não tem problema isso. Independente de ser border ou não, se vocês acharem que, né, eu vou ajudar ali com o caso, podem mandar, tá?
E eventualmente, né, estou com um caso desesperado, precisaria, e só vai, nosso próximo encontro vai ser daqui 15 dias. A gente tenta organizar aí um horário, a gente sabe que psicólogo tem agenda meio louca, mas uma horinha a gente vai conseguir. Então, aí eu marco, né, por exemplo, a Paula, ai, Dani, preciso. A gente marca aí um dia, uma horinha, e a gente conversa juntas. Não tem problema, né? Aí eu jogo lá no grupo, eu vou 3 horas, vou conversar com a Paula. Se mais alguém conseguir entrar, a gente dá um jeito, né? Vocês entrem, beleza. Vou mandar o livro da Marcha, né, que eu fiquei devendo, não mandei. Eu acho que é só isso hoje, né? Querem fazer pergunta, gente? Fiquem à vontade. Falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer, eu estou hipnotizada aqui com a aula. Você viu que eu não conseguia nem abrir a boca. Foi tudo tão assim, sabe? Abriu assim, falei, gente, e é o que você falou, porque todo mundo fala de border, é aquela coisa pesada, aquela coisa, né? E você, como eu falei, você é excepcional, né? E a maneira como você traz isso pra gente fica tão leve, tão claro. Nossa, excepcional, Dani. Ai, gente, eu fico bem feliz de ouvir isso. E tem muito paciente com transtorno borderline, né? Eles precisam mesmo, né, desse olhar, né, um olhar mais de amparar mesmo, de tentar trazer ali a solução, né? Vai acabar caindo pacientes borders com vocês, e a gente tem que tentar ajudar ele de alguma forma, né? Mas eu fico bem feliz, gente, de estar, né, avançando na minha trajetória, né? Com certeza é uma outra forma de entrega do meu trabalho, então isso está sendo magnífico, assim, né? São outras propostas, então, com certeza. E é justamente isso que eu falei lá no começo, né? A minha intenção aqui que foi o que aconteceu comigo, né? Algumas psicólogas anteriores me ensinaram todas essas coisas, né? E a minha intenção é justamente isso, daqui a pouco, para vocês também terem o grupo de vocês e por aí vai. Né? Então, contem comigo para tudo que vocês precisarem, não tem problema, tá bom? Obrigada, bom dia para vocês de trabalho, qualquer coisa eu estou à disposição, gente. Boa semana, beijos, tchau.